Olá, galera, mais uma vez aqui com vocês, Biologia com o professor Ednar. Que bom estar aqui com vocês novamente, para a gente trazer mais um assunto esse que vai trazer para vocês aí no decorrer de 2020, ou quem sabe você está assistindo esse vídeo aí já em 2021, 2022 ou mais. Mas sempre ele vai ajudar vocês aí no Enem, numa prova, no vestibular, no seu ensino médio, no ensino fundamental, ou para o seu aprendizado no dia a dia mesmo, tá? Então, conto com vocês, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos lá. Vamos aprofundar um pouco mais aqui na biologia e eu trago para vocês o assunto de hoje, nada mais nada menos do que as bactérias, tá? Então, para falar das bactérias, é preciso a gente entender um pouquinho lá dos domínios. São 3 domínios, mas não vamos ater ele nesse momento em questão de classificação, tá? As bactérias são divididas em 2 grupos, tá, gente? As arqueobactérias, né, que são o grupo Archaea. Quando fala em arqueobactéria, nós podemos lembrar já algo antigo, uma coisa que se remeteu a muitos anos atrás, uma coisa arcaica. Então, elas são primitivas, que vivem em meios hostis, como fontes termais, tá? Temperaturas altas, água salgada, nos pântanos e também em regiões que tem vulcão, tá? Então, essas bactérias, elas são conhecidas como extrematófilos. Por que extrematófilos? Porque elas vivem em lugares extremos, tá? Essas bactérias aqui, elas não são classificadas junto com as eubactérias, porque elas têm uma proximidade maior dos eucariontes do que dos procariontes, tá? Uma proximidade, porém elas não têm aí a questão do núcleo. As eubactérias, as bactérias verdadeiras, vamos dizer assim, são as mais numerosas, né? E são as bactérias atuais. Tá? Aqui nós temos exemplo das arqueobactérias e aqui exemplo das eubactérias, tá? Mas vamos seguir e vamos debater ponto a ponto, tá? As características gerais das bactérias, elas são unicelulares. Elas são unicelulares porque elas são formadas por uma única célula, tá? Elas podem até se agrupar e formar colônia, mas cada quem é cada quem, tá? Unicelulares. São procariontes, ou seja, não tem núcleo, tá? Não tem núcleo. É bom que fique claro isso para vocês. Já venho falando isso aí há muito tempo. E vocês devem ter esse conceito em mente de primeiro, antes, e cário, núcleo, tá? Ou seja, não tem núcleo, tá? Podem ser autótrofas, ou seja, sintetiza o seu próprio, no caso as pessoas costumam dizer produz o seu próprio alimento, para ficar um pouco mais claro para vocês, mas o mais correto seria sintetiza a sua própria matéria orgânica. E tem as bactérias heterótrofas, são aquelas que dependem da matéria orgânica para que elas sobrevivam, tá bom? Então, bem claro que são autótrofos e que são heterótrofos, tá? Auto, próprio, meu. E hétero, diferente, tá? E tróficos, comer, tá? As bactérias podem viver em colônias, tá, gente? Elas se agrupam aí, vão viver em colônia, é uma forma, digamos assim, como se fosse uma associação de pessoas que tentam se agrupar para viver melhor, tá? As bactérias são microscópicas, tá? Então a gente precisa de microscópio para vê-las, tá bom? Microscópio simples é para a gente ver as bactérias, tá? Elas não são tão micro assim quanto os vírus, que nós já falamos deles, mas também não são capazes de a gente ver bactérias a olho nu. Onde a gente vai encontrar as bactérias? Bom, as bactérias elas estão presentes em todos os lugares. Elas estão presentes no solo, né? Na terra, né? Ela está presente na água, no ar e dentro dos organismos, tá? Então, elas estão presentes em todos os lugares que você imaginar.
Então, ficou bem claro essa parte aqui para vocês. Vamos seguir em frente. Aqui nós temos o esquema de uma bactéria. Vocês aqui podem perceber que aqui nós temos as fímbrias. Essas fímbrias, elas estão em volta de toda a bactéria. Claro que aqui nós estamos mostrando um corte, só para ficar bem claro para vocês aí a questão das partes de uma bactéria, as fímbrias. Alguns autores dizem que algumas dessas fímbrias aqui, elas vão estar presentes na questão da reprodução. Outros autores dizem que, no caso, os pílulas são maiores e são em números menores do que as fibras. Então, os pílulas acaba sendo, vamos dizer assim, um pouco diferente das fibras. Mas a gente fala um pouquinho lá quando a gente for falar de reprodução, tá bom? E aqui nós vamos ter uma cápsula, essa parte que está em rosa, uma cápsula que nem todas as bactérias têm essa cápsula. Só algumas bactérias vão ter essa cápsula. Aí depois a gente vai ter uma parede celular. Essa parede celular aqui é de peptidoglicano, tá? Nós já falamos um pouquinho lá anteriormente, mas a gente continua falando aqui, reforçando para vocês, tá? Depois da parede celular de peptidoglicano, a gente vai ter a membrana plasmática, que, como todas as células, apresenta essa membrana plasmática. Uma coisa interessante que nós devemos perceber é a questão do mesossomo. Esse mesossomo seria mais ou menos essa dobra aqui. Alguns autores dizem que é um erro, tá? Isso aqui foi um erro na formação lá e aconteceu isso aqui. Outros dizem que essa dobra aqui seria mais ou menos uma forma como se a bactéria, quando ela se alimentar, ela encher isso aqui, esticar um pouco mais, tá? Então, assim, mas não é nada que tenha assim uma característica, vamos dizer assim, tão específica que seja a ponto de dizer isso aí pode cair ou não. Outra coisa interessante seria a questão dos plasmídios, tá? A bactéria tem esse DNA aqui, que está nessa região aqui, ela não tem o núcleo, tá, gente? São os procariontes. Aí ela, além desse DNA aqui, ela tem esse DNA aqui também circular, tá? Que a gente chama de plasmídio. Esse plasmídio aqui ele tem uma função muito importante. Nem todas as bactérias têm plasmídios. Esse plasmídio aqui ele confere uma resistência maior às bactérias. Geralmente essas bactérias que têm esse plasmídio aqui, os antibióticos não conseguem matá-las tão facilmente. Mas não é a questão tanto do antibiótico. As bactérias que a gente utiliza também para o processo aí de transgênicos, uma bactéria que a gente encontra ela aí na natureza, ela tem esse plasmídio aqui, a gente utiliza esse plasmídio para inserir um DNA aqui de outro ser, para depois passar para aquilo que é de nosso interesse, tá? Quando eu for falar um pouquinho para vocês lá de biotecnologia, aí a gente fala um pouquinho desse plasmídio aqui, como a gente utiliza ele para esse meio, tá bom? E a região do nucleóide, tá? Vocês podem dizer assim, professor, mas ela não tem núcleo. De fato, ela não tem núcleo, tá? O nucleóide é apenas essa região onde fica aqui o DNA, tá? Que é chamado nucleóide. O citoplasma, que é essa região aqui, lembrando que o citoplasma, ele só vai ter os ribossomos. Os ribossomos, a função dos ribossomos é sintetizar proteína, vamos dizer assim. Então, a única coisa que apresenta são os ribossomos. Os ribossomos, eles não têm uma dupla membrana. Não é considerado uma organela, tá? Alguns autores não consideram como uma organela, tá bom? E, além do mais, as bactérias apresentam esse flagelo. Esse flagelo aqui, eles são formados por microtúbulos, um tipo de proteína. Esse flagelo aqui, se eu não me engano, quando ele faz uma rotação no sentido horário, a bactéria ela consegue se deslocar de um lugar para outro. Já quando ele faz uma rotação no sentido anti-horário, a bactéria ela fica fixa, parada em algum lugar, tá ok? Então, aqui está a bactéria, mais ou menos como vocês podem ter essa visão aqui macro, tá? Seguindo adiante, vamos falar um pouquinho da importância das bactérias, tá? As bactérias, juntamente com os fungos, são os decompositores, ou seja, que faz toda a transformação da matéria orgânica em adubo, tá?
se não fossem as bactérias, nem os fungos, imagina quantos cadáveres estavam lá enterrados, do mesmo jeito que foi enterrado até hoje, tá? Então, são elas que pegam e fazem essa decomposição. Quando as bactérias não fungam, fazem essa decomposição e acaba formando o que nós vamos chamar assim de fósforo, tá? As bactérias trabalham na fixação do nitrogênio, quando a gente pega as leguminosas. Vamos pegar o exemplo da fabácea, da família da fabácea, a soja, e a gente, quando arranca a soja, na raiz da soja tem lá uns carocinhos. É a fixação do nitrogênio que está nessa região, e quem faz isso são as bactérias. Isso é muito importante para o local ali, tá? Quando as pessoas fazem a rotação de cultura e plantam a soja, por exemplo, uma das coisas mais importantes é fixar o nitrogênio na região, tá? Que vai dar uma aceleração melhor para o ambiente. As bactérias também, elas trabalham na digestão de celulose, tá? Principalmente na questão dos herbívoros. Nós, por exemplo, a gente como se alimenta, vamos dizer assim, de vegetais, e os vegetais têm celulose na sua parede, então a gente não tem a capacidade de fazer a digestão dessa celulose. Então, lá dentro do nosso intestino está presente as bactérias que vão fazer a digestão dessa celulose no nosso lugar. Então, seria mais ou menos uma ajuda para nós que está fazendo, tá? Então, dentro de nós, nosso intestino, nosso tubo digestório, a presença de bactérias aí que nos ajudam e muito, tá, gente? Não vamos ver a bactéria aí só como patogênica, aquelas que causam doença, tá? Elas têm uma importância muito grande na questão da agricultura, como controle biológico. Controle biológico, por exemplo, vamos dizer assim, que a presença de certas bactérias, ela inibe a presença de agentes causadores do estrago à agricultura. Então, as bactérias são utilizadas aí nesse meio aí também, tá? As bactérias também podem ser utilizadas aí como uma fonte, vamos dizer assim, da produção de combustíveis, como o etanol, o biogás, os biodigestores que existem em alguns lugares aí, em algumas fazendas. Esses biodigestores, por exemplo, jogado lá a matéria orgânica dentro do biodigestor e a bactéria vai fazer essa fermentação e aí de lá vai sair um biogás, por exemplo, e o etanol também, tá? Tranquilo? E as bactérias têm uma importância muito grande na questão da pesquisa científica, tá? Na produção de insulina. Aquelas pessoas que não conseguem produzir insulina, vamos dizer assim, se utiliza as bactérias para juntar a questão da insulina do porco aí, produzir em larga escala e ser aplicado nas pessoas que não produzem insulina, tá? Então, seria mais ou menos uma forma transgênica aí com a insulina do porco, que é bem parecida com a nossa, tá? E também as bactérias também, elas têm uma importância muito grande na questão da despoluição ambiental, tá? Algumas bactérias são utilizadas em alguns lugares bem poluídos e elas vão fazer essa degradação, essa decomposição e o local vai ficar, vamos dizer assim, limpo, tá? Mas a gente vai ter um probleminha de saúde pública na questão das bactérias. Quando eu for falar das doenças exclusivas das bactérias, a gente entra um pouco mais na questão da saúde pública. Mas patogênicas, a palavra patos significa doença, higiênica geral, ou seja, são as bactérias que geram doenças, tá ok? Patogênicas são as bactérias que causam doenças, tá? Aqui nós temos as formas das bactérias, aqui nós temos os cocos, por exemplo, bactéria em forma de um coco, quando elas se juntam, como no caso aqui são chamados de diplococos, de duas em duas, essas bactérias aqui, elas causam a pneumonia, tá? Não só, a pneumonia não é causada só por bactérias, tá, gente? Mas isso é um exemplo aqui também para vocês entenderem. Nós temos aqui streptococcus, que são vários cocos, um atrás do outro, vamos dizer assim, formando mais ou menos um cordão.
Nós temos o exemplo aqui do Spirillus. Esse Spirillus aqui, vamos dizer assim, o caso da sífilis. Como eu já falei para vocês, diplococcus são 2 coquinhos juntos, como se fosse uma cápsula de comprimido. Nós temos aqui os esporobacterianos, tá? E nós temos as bactérias flageladas. Aqui nós temos uma bactéria, Staphylococcus, que é o provocador de furúnculo, tá? Furúnculo dá em qualquer região de uma pessoa, mas geralmente às vezes procura a região da virilha, a região ali debaixo do braço, mas ele pode dar em qualquer lugar, tá? Essa bactéria aqui, ela fica sob a pele e ali ela vai causando uma inflamação, uma infecção, e aí vai juntar pus, e aí a gente vai chamar de furúnculo, tá? Aqui nós temos um vibrião, lembra uma vírgula, e ele é o causador da cólera, tá? E nós temos aqui os bacilos, tá? O lactobacillus, vamos dizer assim, mas também aqui eles são causadores da tuberculose, tá bom? Então, aqui são as formas das bactérias. Classificação das bactérias quanto à nutrição. Como é que as bactérias se alimentam, por exemplo? Existem aquelas bactérias que são autótrofas. O que são bactérias autótrofas? São aquelas bactérias que sintetizam a sua própria matéria orgânica. Elas produzem a glicose através dos seguintes processos. Pode ser um processo de fotossíntese, né? A questão aí utilizando a luz do sol, e pode ser um processo de quimiossíntese. É um processo um pouco parecido com a fotossíntese, porém aqui ela não vai ter uma diferencinha na questão química, mas assim, não vamos entrar em detalhe para não confundir vocês, sair um pouquinho da fotossíntese, que aí a gente grava a aula e fala um pouquinho do que é uma fotossíntese, como acontece a fotossíntese, tá? Mas existem as bactérias também heterótrofas. Aquelas bactérias heterótrofas são aquelas bactérias que não sintetizam a sua própria matéria orgânica. Elas são incapazes de sintetizar a glicose, diferente das bactérias autótrofas que sintetizam a glicose. No caso aqui, elas já não vão sintetizar a glicose, tá? Por quê? Porque acontece um processinho aqui um pouco diferente. Elas não têm essa capacidade, então elas vão precisar de alguém produzir essa glicose para elas, tá? Nós temos aqui respiração aeróbica, por exemplo, que precisa de oxigênio, vamos dizer assim, e a fermentação, essa fermentação lática ou alcoólica, tá bom? Aqui nós temos umas cianobactérias, tá? Aqui nós temos nitrosomas e aqui a salmonela, tá? Salmonella typhi, tá? Um dos exemplos de uma bactéria que está presente aí nos esgotos que causam doenças, tá bom? Vamos continuar aqui falando das fotoautótrofas. São bactérias que causam fotossíntese, que produzem a fotossíntese, tá? Luz, tá? Elas precisam da luz. Essas bactérias são fotossintetizantes. Nós temos as bactérias fotoheterótrofas. Elas utilizam compostos orgânicos, elas precisam da luz. Essas bactérias não sulfurosas, exemplos, púrpuras e verdes, tá? E nós temos as bactérias quimiautótrofas. São as bactérias quimiosintetizantes, elas não precisam de luz, elas não utilizam a luz, são bactérias nitrificantes, no caso da bactéria do enxofre, tá? E nós temos as quimioheterótrofas, que elas utilizam o composto orgânico, vamos dizer assim, sem, só tirar aqui a minha câmera aqui da frente, elas não utilizam luz e, no caso, são a maioria das bactérias que faz todo esse processo aqui, tá, gente? Classificação das bactérias quanto à respiração. Como é que as bactérias, elas respiram ou não respiram? Como eu utilizo essa questão aí? Tá. Existem as bactérias que são aeróbias. Elas realizam a respiração celular, tá? No caso aqui dessas bactérias, elas precisam do oxigênio. O oxigênio tem que estar presente para elas sobreviver, senão elas morrem, tá? Temos como exemplo aqui uma Pseudomonas.
Pseudomonas sp porque a espécie não é identificada. Estamos falando do gênero de uma espécie aí que não foi identificada. Nem precisa, no caso aqui, para dar um exemplo, tá? Já nós vamos falar das bactérias também anaeróbias. A diferença das aeróbias é que elas precisam do oxigênio, oxigênio. Anaeróbica, ausência de oxigênio. Então, no caso, se elas não precisam de oxigênio, então elas fazem o quê? A fermentação. Se elas fazem a fermentação, então elas não vão utilizar aqui a questão do oxigênio. No caso, vamos dar como exemplo aquelas que não utilizam o oxigênio, elas são estritas, ou seja, não pode ter oxigênio de forma alguma ali. Por quê? Senão elas acabam morrendo, elas só sobrevivem na ausência do oxigênio. Temos como exemplo aqui a Clostridium tetani, que causa o tétano. Essa bactéria que quando a pessoa pisa, por exemplo, em alguma coisa que esteja contaminada por essa bactéria aqui, dessa espécie, e ela faz um furo profundo, então ela vai se reproduzir, porque ali nesse furo profundo que teve no seu pé, por exemplo, não tem oxigênio, então ela vai se reproduzir. No caso aqui seria interessante você lavar com água e sabão, porque a água contém oxigênio e o oxigênio vai matar essa bactéria. Não é interessante que você jogue produto aí, como por exemplo água oxigenada. A oxigenada ela causa um probleminha aí de necrose, mata o tecido. Mas se você estiver num lugar muito distante, não tiver como você fazer isso, tiver água oxigenada, pode fazer, tá? Mas não é aconselhável, tá? Nós temos outra bactéria também desse gênero aqui, que é a Clostridium botulinum, que é a causadora do botulismo. No caso, aqueles alimentos, aqueles enlatados, por exemplo, vocês devem ter um cuidado quanto ao prazo de validade e se eles estão estufados a tampa. Se caso você for ao mercado e você perceber que um desses alimentos eles estão com a tampinha estufada, pode ser que a presença dessa bactéria da espécie Clostridium botulinum esteja lá presente e se você se alimentar é fatal, tá? Mata mesmo, tá, gente? Professor, mata sim, tá? Só que nós vamos ter aqui aquelas bactérias anaeróbicas que são facultativas. O que é facultativo? Se tiver oxigênio, beleza. Se não tiver, não tem problema nenhum. Então, elas são facultativas. Então, nós temos as bactérias aeróbicas, que elas só se reproduzem na presença de oxigênio, só vivem na presença de oxigênio. E nós temos as bactérias anaeróbicas. As que são estritas, que não sobrevivem na presença de oxigênio, que são os exemplos que eu dei aqui, e nós temos o exemplo das bactérias que são facultativas. Facultativa é aquela que tanto faz como tanto fez. Se tiver oxigênio, beleza. Se não tiver, não tem problema. Nós temos o exemplo da bactéria Escherichia coli. Não coloquei a imagem aqui dela, mas é o exemplo da Escherichia coli. Essa bactéria aqui é causadora da disenteria aí nas pessoas, tá bom? Vamos seguir em frente, tá? Nós temos aqui, gente, a reprodução das bactérias. Um dos exemplos seria a bipartição. Ela se partir ao meio. Percebam que aqui está uma bactéria. Essa bactéria aqui, ela tem esse mesossomo, tá? Como eu falei para vocês. E aqui está o DNA. Esse DNA já está duplicado. Vejam que ele já formou 2 DNAs aqui, tá? Ele se duplicou por qual motivo? Porque a bactéria ela vai se partir ao meio aqui, tá? Ela se partir ao meio, ela vai formar 2 bactérias. Esse exemplo aqui, a gente diz que é assexuado. Não houve troca de material genético de uma bactéria com outra bactéria. Aqui são clones, tá? Uma bactéria se clonou e formou outra. Vejam só. Essa bactéria, ela não, nenhuma é filha da outra, tá? Então, elas são 2 irmãs. O livro do Gilbert Scott, por exemplo, ele faz uma menção nessa questão de assexuada para bactérias, para fungos, para protozoários,
como não existe, vamos dizer assim, não existe, no caso, quando essa bactéria aqui morre, ela não deixou nenhum descendente e nem algo, vamos dizer assim, como eu poderia falar para vocês, ela não tem assim uma descendência, tá? Então seria mais ou menos isso que a bactéria não provocaria, tá? Então sempre ela vai só se partindo formando irmãs. Mas o objetivo aqui não é da gente entrar nesses detalhes, que são detalhes peculiares. Eu acho que o objetivo maior é ser um pouco mais claro com você. Uma bactéria se parte formando duas bactérias. Esse processo aqui é um processo muito rápido, mais ou menos 20 minutos uma bactéria é capaz de fazer isso aí, tá? Só uma bactéria. Imagine quando essas duas aqui vão para 4, 8, 16, 32, 64, 120 e pouco e assim por diante, tá? Aqui nós temos outro exemplo de reprodução, que é a conjugação. Como acontece a conjugação aqui, por exemplo? Aqui a conjugação vai acontecer o seguinte. Essa conjugação aqui, nós temos aumento da variabilidade genética. Por que aumenta a variabilidade genética? Ora, porque nós estamos falando de duas bactérias. Vejam só, lá no começo eu falei da questão das fímbrias e do pílio, tá? Aqui nós temos um pílus, ele é maior, um pouco diferente, tá? Aqui talvez prove um pouquinho que é um pouco diferente das fímbrias. E o pílus é maior. Duas bactérias, bactéria A e bactéria B, ou A e B, tanto faz, tá? Elas faz uma ligação, uma ponte aqui, e elas vão trocar material genético. Essa bactéria aqui vai mandar material genético para essa bactéria vai mandar material genético para essa. Depois, quando as duas trocarem material genético, aí elas vão se partir ao meio, tá? Voltando lá para o processo de reprodução assexual. Só que nesse processo aqui, essa bactéria ela vai ter material genético de uma bactéria um pouco diferente. E vai receber dessa bactéria e essa vai receber dessa. Então, tem uma variabilidade genética maior. Essas bactérias têm o DNA delas um pouco diferente, um pouco mais, talvez, entre aspas, resistente, tá? Outro processo de reprodução, a transformação, né? Essa transformação, ela acontece de que forma? A incorporação do DNA presente no meio ambiente. No caso, vai aumentar a variabilidade genética, tá? O DNA, vamos dizer assim, aqui tem a célula bacteriana, tá? Aqui nós temos o cromossomo da bactéria, tá? E uma molécula de DNA livre. Essas moléculas de DNA livre aqui, elas vão acabar se incorporando com esse DNA aqui, e aí essa bactéria aqui, ela vai ter um DNA um pouco diferente da bactéria anterior, tá? Então, no caso aqui, ela vai ter uma transformação, e ela vai ter uma variabilidade genética. O seu DNA não é igualzinho mais o DNA anterior, tá? E nós vamos ter uma transdução. Essa transdução aqui nós poderíamos até chamar também de transgênico também, tá? Por que transgênico, tá? É um processo parecido com o que é utilizado para produzir transgênico, uma das formas, tá? Essa transdução ela acontece através de vírus, genes de outra bactéria infectada, aumenta a variabilidade genética. Toda vez que a gente vai ter material genético de vamos da mesma espécie, mas assim, esse material genético são de algo um pouco diferente do seu, que não foi uma irmã, por exemplo, vai ter como é o nosso caso, nós somos da mesma espécie, mas o homem, ao casar com a mulher, por exemplo, e ter um filho, o DNA do filho, ele pega, vamos dizer assim, de ambos, então ele tem uma variabilidade genética diferente do pai e da mãe, tá? Então, pode ser que ele seja mais resistente ou não, tá? Então, aqui, o que vai acontecer? O vírus, por exemplo, esse vírus aqui, ele já veio de outra bactéria. E aí, ele veio com um pedaço de DNA de outra bactéria aqui. Ao infectar essa bactéria aqui,
ele vai injetar o DNA da outra bactéria junto com o DNA dessa nova bactéria aqui. Então, ela vai ter um DNA de outra bactéria diferente. Então, no caso aqui, a gente vai ter uma transdução. E aí, essa transdução aqui, a gente vai ter uma variabilidade genética. Lembrando que essa variabilidade genética, ela, no caso aqui, ela pode dar uma resistência maior para a bactéria, tá, gente? E aqui eu quero falar um pouquinho para vocês. Deixa eu tirar a minha câmera aqui um pouquinho. Da questão da coloração de grã. Grã, na verdade, foi um dos pesquisadores que fez essa coloração aqui para identificar as bactérias que são gram positivas e as bactérias que são gram negativas. Qual é a importância disso? Bom, isso aqui é muito fácil fazer em laboratório. A gente, na universidade, colhe esse material da boca, mas vamos dizer assim, mas pode colher de outros lugares também e fazer a coloração de grã. Uma das coisas que a gente faz é colher essas bactérias, levá-las para o meio de cultura com água, nutrientes, que de algas, por exemplo. A gente vai colocar essas bactérias aqui, só que aí depois a gente vai fazer a aplicação de cristal violeta, tá? O que é um corante púrpura, tá? Como mostra nessa primeira cultura aqui. Depois a gente vai fazer a aplicação de iodo mordente. A gente, como está fazendo aqui, tá? Depois desse passo aqui, a gente vai lavar com álcool, descorar. Vai fazer a descoração. O álcool vai descorar, porque a gente corou e aqui a gente vai descorar. Quando a gente descorar, nem todos vão descorar, tá? E aí a gente vai fazer a aplicação de safranina, tá? Que é um contracorante. Aí ele vai corar. Ele vai corar algumas vermelhas e outras rosas. Aí a gente vai chamar umas gram positivas e umas gram negativas. Gram positiva porque ela, na verdade, ela vai ter uma cápsula mais compactada, vamos dizer assim. Ela vai ter uma cápsula mais compactada, então ela é mais resistente. A outra gram negativa, essa cápsula, na verdade, é um pouco mais fina ou não existe. Então, tem como você saber quais são as bactérias que vão causar doenças e as que não causam doenças, tá? Então, nesse caso, você já acaba fazendo uma separação ali, você já continua com o teu processo para frente, tá, gente? Aqui tem essa legendinha aqui mostrando o cristal de violeta, o iodo, o álcool, né, para descorar. É como se fosse, vamos dizer assim, água oxigenada para descorar o cabelo, mais ou menos nesse mesmo processo também que é feito. E a safranina, que é um contracorante para saber aí quem vai ser positivo e quem vai ser negativo. Tá ok? Então é isso, galera. Eu acho que tinha ficado claro para vocês nessa parte. Só para a gente fechar, acho que é interessante a gente falar das bactérias lá das arqueobactérias, tá bom? Então, as cianobactérias são todas fotossintetizantes, elas realizam a fotossíntese. Os fósseis são os fósseis mais antigos que existem, como vocês podem perceber aqui, tá? Essas bactérias são extrematólitos, que elas vivem em regiões, vamos dizer assim, extremas, mas aqui no caso dos extrematólitos são esses aqui. O que são isso? Isso são rochas formadas pela decomposição de carbonatos, que são produzidos por cianobactérias. Isso aconteceu mais ou menos há 2,7 bilhões de anos atrás, tá? Então, isso aqui são rochas. Essas rochas são os estromatólitos e elas são oriundas de bactérias, tá? As famosas bactérias arqueobactérias, tá? Então, são rochas aí, mas essas rochas elas são oriundas de estromatólitos, é um tipo de bactéria, tá bom? Então, só para vocês terem uma noção aí da presença dessas bactérias
há muitos anos atrás. Essas bactérias aqui, elas estão 2,6 e alguma coisa na frente de nós, assim, no sentido de mais antigo, tá? Nossa espécie surgiu aí bem recente, tá? Então, essas bactérias, 2,7 bilhões de anos, a Terra tinha acabado de se formar. Claro que a Terra se formou há 4,7 bilhões de anos, então tinha passado aí 2 bilhões de anos já. É uma coisa recente, assim, entre aspas, tá? Então, galera, é isso, esse conteúdo aqui para vocês. Espero que vocês gostem, vocês aproveitem, anotem, voltem o vídeo aí, assistam várias vezes. E é isso aí. Mais uma vez, quer reforçar, deixe seus likes, deixe seu comentário, se inscreva no canal e em breve a gente se encontra com a nova aula. É ok? Tá, gente? Fique com Deus. Abraço. Tchau.